Olá, bom dia, que bom estar com vocês. Hoje é dia 22 do mês de outubro de 2022 e esse sábado nós temos novidades no nosso programa, depois da reunião realizada ontem no centro, no terminal rodoviário Maringá, com a presença das entidades sindicais e as pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e aqueles que estão apoiando o atual candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Estivemos lá, olha só as imagens, coisa linda ontem, a presença de muita gente, pessoas que às vezes ficam temerosas, e a maioria das pessoas estão assim, né? Pessoas da faixa etária aí de 50, 60 anos, elas não estão indo a confronto, né? Porque sabe que do outro lado há confronto e há, sem dúvida alguma, sempre as pessoas armadas e alguns milicianos, e aí é claro, é lógico, é óbvio que as pessoas do bem não querem entrever, não querem briga, não querem discussão, não querem nada. Mas, na verdade, nós mostramos, e aquilo que mostra as pesquisas hoje atuais, a nível nacional, da diferença, né, das duas candidaturas à presidência da República do Brasil. E aí, aqueles que estiveram presentes, advogados, pessoas ligadas à assistência social, ligadas às entidades, à Igreja Católica, por exemplo, nós sentimos a presença de muita gente ontem no terminal rodoviário, na reunião realizada entre os membros das atuais centrais sindicais, das entidades sindicais do município de Maringá. Bem, presidente Mauro Cardoso, um abraço aí para todos. O Sintracom, está chegando o dia, já nós teremos televisores para os associados, aqueles ligados a entidade dos construtores do município de Maringá e de toda a região, né? Astorga tem muitos também, que são ligados ao Sintracom em Maringá. O presidente esteve em Curitiba e trouxe novidades importantes. Essa semana eu quero ver se a gente consegue trazer aqui para conversar o presidente do Sintracom, Mauro Cardoso. Legal, gente? Deixa eu trazer o presidente Rivailson Sonora Silveira. Está antecipando o índice, presidente, o índice da inflação? Estamos antecipando já com algumas empresas, principalmente da região de Paranavaí, uma antecipação no índice inflacionário, ficando só depois, para poder não atrasar pagamento, se a convenção, a gente conseguir negociar mais do que a inflação, a diferença para aplicar depois. Não, panificador já fechamos, né? Isso aí é trigo, o trigo e a indústria de laticínio e bebida. Há, no mínimo, aí, uns 5, 6 mil trabalhadores. Esse é um trabalho do sindicato, que não dorme, a gente tem que estar sempre vencendo uma convenção coletiva. Já estamos falando com o patrão para renovar novamente, até porque hoje, no governo Bolsonaro e o governo anterior, eles acabaram com muitos benefícios, entre eles a chamada ultratividade, né? Que se vencer uma convenção coletiva e, a partir do momento o sindicato não tomar providência, o trabalhador, a empresa só cumpre os direitos ali, como vale alimentação, prêmio por tempo de serviço e outros mais, piso salarial, só vai cumprir se houver uma negociação ou uma garantia na primeira rodada de negociação, na ata que a gente tira, de que continua em vigência todos os demais benefícios da convenção coletiva, ficando somente a negociação do índice de reajuste salarial. Abraço ao presidente Rivailson Sonora Silveira, obrigado pela constante audiência que nós temos aí com as meninas, aí no Istian, também lá na comunidade Apoio à Vida. Presidente Cícero Carlos Silva do Citigram, vamos falar de política partidária. Bom dia, prazer em tê-lo conosco. É daqui a 8 dias, presidente. Bom dia, Oliveira. Bom dia para todos que assistem esse programa, especialmente o trabalhador e a trabalhadora da indústria gráfica, da comunicação gráfica e dos serviços gráficos. Olha, hoje é 22. Dia 30, daqui a 8 dias, teremos eleições aqui no nosso estado, só para o presidente da República, haja vista que para governador já foi eleito o Ratinho Júnior. Então, teremos simplesmente que votar ou 13 ou 22. E nós, como sindicalistas, né, e nós também, que sempre participamos em movimentos sociais, movimento de igreja, grupo de reflexão, conselho de leigos, né, pastoral operária, nós temos
uma história de luta social. E, com certeza, essa nossa história nos incumbe a chegar aqui e falar para você, trabalhador, para você, trabalhadora. É necessário que se vote em candidato que tenha o seu perfil, porque nós somos trabalhadores. Então, é importante que nós temos que ter esse valor. A única coisa que o trabalhador tem para sustentar a sua família é o seu trabalho. E com o que ele trabalha? Com a sua força de trabalho. Essa força de trabalho tem que ser valorizada. Temos que valorizar. Nós estamos agora num processo eleitoral onde um governo está aqui há 4 anos e em nenhum momento ele deu ganho real para o salário mínimo. Imagina se os patrões vão dar. Imagina, é difícil. A negociação é difícil. A gente faz negociações aqui no sindicato e está sendo muito difícil. Reforma trabalhista foi feita para tirar direito dos trabalhadores, reforma da Previdência, o trabalhador agora demora muito mais para se aposentar, se é que vai conseguir se aposentar. E a tendência, se a extrema-direita continuar no poder, nós vamos perder mais direito. Então, é necessário que a gente vote em candidatos que tenham o nosso perfil, um perfil social, um perfil que visa a melhora de condições de salário e de trabalho para todos nós. Todos nós somos trabalhadores. Mas tem outro discurso de pátria, Deus, pátria, família. Olha, vai virar Venezuela. Nós tivemos um governo, 14 anos como no governo, nunca virou Venezuela. Isso é retórica. São conversas, são questões de campanhas políticas. Nós temos que pensar na praticidade. Eu, como sindicalista, falo para vocês, há 4 anos atrás, esse mesmo candidato que é presidente da República hoje disse que sindicato tinha que fechar. Ele só atrapalha as empresas. Lógico que o patrão adora isso. Os patrões querem que o sindicato feche. Mas você, trabalhador, você, trabalhadora, tem que ter consciência que o voto é seu, o voto é secreto. Você não vota para o seu patrão, você não vota para o teu vizinho do prédio, você não vota, você vota para você ter condições melhores de vida e de salário. Então, nós temos que ter partido sim. E nós, o Citigran, como sindicalista, votamos 13. E pedimos seu voto também. Pensa bem, analisa que é importante a sequência do nosso trabalho. Se a direita ficar no poder, vai fechar os sindicatos e vai ser mais difícil a negociação. Pensa, eu posso negociar direto com o meu patrão. Lógico que pode. Isso você já pode fazer hoje, nada impede. Mas é difícil a luta, viu? É difícil você chegar no patrão e conquistar alguma coisa. Nós temos conquistado aí, plano de saúde, seguro de vida, prêmio assiduidade, cartão alimentação, e todo ano, toda negociação, os patrões querem tirar. Imagine se não tiver o sindicato, se vocês não vão tirar isso aí imediatamente. Então, analisa, pense em voto em candidato com perfil social. E o único candidato agora com perfil social é Luiz Inácio Lula da Silva, 13. Abracíssimo. Abraço, obrigado. Agora, eu gostaria de trazer o intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos. A vitamina A é fundamental para a saúde dos nossos olhos. Ela é importante para a boa acuidade visual quando o ambiente fica mais escuro. A carência dessa vitamina pode levar à cegueira noturna. Ela pode ser encontrada no bife de fígado, leite, requeijão, legumes coloridos, como abóbora, cenoura, tomate, vegetais verdes escuros, como brócolis, espinafre e couve, e também em frutas amarelas, como mamão, manga e caqui. Dicas de saúde. Brócolis. Ao ingerir brócolis, procure sempre adicionar algum tipo de gordura, como por exemplo azeite virgem de oliva. Brócolis são uma fonte rica de beta-caroteno, um dos mais importantes antioxidantes. Mas o beta-caroteno é lipossolúvel, o que quer dizer que necessita da molécula de gordura para que possa atravessar a parede intestinal e ser absorvido por nosso organismo. Nos preocupamos com você e sua saúde. Você ouviu Saúde Urgente. PS Bombas, com sede própria para acomodar seu carro com conforto e segurança. Dispomos de equipamentos sofisticados e uma linha de máquinas e ferramentas para realizar o serviço de injeção eletrônica em motores importados e nacionais.
Tudo isso permite garantir precisão, eficácia, segurança e economia aos nossos clientes. PS Bombas, Avenida Doutor Alexandre Rasgulaef, 4479, fones 3246-5566 ou 9945-8882. PS Bombas, a líder em Maringá. Vida saudável. Alimente essa ideia. A informação nutricional do rótulo dos alimentos orienta sobre a composição do produto e a proporção de seus nutrientes. No rótulo, é obrigatória a declaração do valor energético e de nutrientes como carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas e trans, fibras alimentares e sódio. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Depois do intervalo comercial, presença do presidente Ronaldo do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários. Este atual presidente da República sempre foi contra a entidade sindicais. O senhor está sabendo disso, né, presidente? Quem é que não sabe? Oliveira, mas é uma boa pergunta sua, realmente, o que a gente acompanhou desde o primeiro mandato do Bolsonaro. Ele sempre foi contrário a sindicato. Todos os órgãos que defendem o trabalhador, o Bolsonaro sempre foi contrário. Então, haja visto que ele já declarou no primeiro mandato dele, lá antes de ser eleito lá em Cascavel, e agora ele está querendo criar uma pluralidade sindical, quer acabar com a força sindical, que é o único órgão que ainda rebate as crueldades de muitos patrões que não têm dignidade, que quer tirar o couro do trabalhador. Então, companheiros, fique atento a isso. Fique atento. E dia 13, não esqueça. Dia 30, não esqueça. É 13, é Lula. Abraço, presidente Ronaldo. Emerson Silva, que ontem estava presente também com toda a massa de trabalhadores em defesa dos trabalhadores do Volante de Maringá, no centro, na movimentação, na reunião realizada em prol do candidato Lula. Roberto Pino de Jesus, a reforma trabalhista, Roberto, eliminou muitos direitos dos trabalhadores do Brasil inteiro, né? Pois é, Oliveira Júnior. Quando a gente avalia toda a trajetória, né, desde que tivemos aí a reforma trabalhista, que tanto prejuízo tem causado à classe trabalhadora, a gente teve uma sucessão de governos, né? Desde o governo Temer, né, e também agora o governo Bolsonaro, que, graças a Deus, parece que está nos últimos dias do governo dele, né? Então, quando a gente avalia, Oliveira, para a classe trabalhadora, houve um prejuízo irreparável, sabe? Nós iremos ter, assim, nós retrocedemos em muito a nossa legislação, nós precarizamos as relações do trabalho, de uma forma que levaremos muitos anos para poder recuperar o que foi perdido para os trabalhadores, né? Hoje a gente vê um desemprego exagerado, né? E o governo distribuindo esmolas, né, para o povo brasileiro, uma coisa vergonhosa. E o nosso povo é maravilhoso, é um povo trabalhador, o povo mais trabalhador do mundo, né? E nós não precisamos de esmola, o que o nosso povo precisa é de trabalho, né? E uma organização. Você veja como é que se precarizaram, né? A gente tem todas as instituições que reforçam a democracia. E hoje, Oliveira, a nossa grande preocupação é a manutenção dessa democracia. Nós observamos que até mesmo a Suprema Corte, ela, de certo modo, e o nosso Congresso Nacional, foi enfraquecendo as instituições de trabalhadores, né? E com esse governo que aí está, houve uma desvalorização da instituição democrática de entidade sindical. Então, passou despercebido pela Suprema Corte ou pelo Congresso Nacional, que apoiou essas mudanças. Mas esqueceram-se eles que, enfraquecendo as entidades sindicais, que em todo local do mundo é onde mostra a democracia, né? A força das instituições, onde os trabalhadores têm voz através das entidades sindicais. E isso se passou batido, acharam que, enfraquecendo as entidades sindicais de classe, iriam realmente se sobrepor aos trabalhadores. Veja o resultado de hoje, Oliveira.
os prejuízos que a classe trabalhadora teve com relação a nível salarial, as perdas que tivemos, né? E a desvalorização da legislação. Hoje, as entidades sindicais, ela tem 2 artigos da CLT, 611-A, o que pode as entidades de classe que fazer, e o 611-B, que não pode. Então, o que não pode é uma lista enorme de coisas que o sindicato não pode. Então, aquela conquista que tivemos outrora da liberdade sindical, ela virou uma falácia que trouxe prejuízo não só às entidades, aos trabalhadores, mas também à democracia. Por quê? Quem é que sempre enfrentou as coisas erradas, não só no Brasil, como no mundo inteiro? As entidades de classe sempre houve um grito, né, pela democracia. E isso, infelizmente, foi enfraquecido e acabou resultando nessa situação que hoje temos, né, de maneira vergonhosa, o povo recebendo esmola de um governo de extrema-direita, né? Vamos falar assim, quase que um fascismo sendo instalado em nosso país. Então, hoje, a nossa luta é pela democracia. Como teremos a eleição no próximo domingo, Oliveira, é de suma importância que a classe trabalhadora pense e repense, né, o quanto prejuízo estamos tendo e que a única forma da gente alterar isso é mudando realmente com esse governo, que não tem trazido nenhuma mudança de forma positiva para os trabalhadores, mas tem enfraquecendo o nosso sistema democrático de uma forma perigosíssima, né? Então, esse enfraquecimento das entidades de classe, ela tem enfraquecido também a democracia. E hoje o nosso Congresso já sabe, ou a nossa Suprema Corte sabe, que permitiram toda essa violência que ocorreu com as entidades de classe e parece que assistiram de camarote, achando que iria parar por ali. Só que o fascismo, ele é pragmático, né? Ele é incansável. E o objetivo dele era exatamente não conversar, como a gente tem dentro do nosso Estado, um governador que não conversa com as entidades de classe, né? Então, infelizmente, no Paraná, Oliveira, nós não temos candidatos, né, à altura para se sobrepor a este que está aí. Que uma coisa lamentável, porque, infelizmente, as lideranças, né, elas são difíceis de ser organizadas com o tempo. E com vamos falar assim, essa destruição do movimento sindical, lideranças que estavam se despontando acabaram sendo enfraquecidas. E quando você vê uma eleição, faltando lideranças para comandar o sistema político, dar alternativa para as pessoas votarem de uma forma um pouco melhor do que aí está. Então, hoje não temos outra alternativa, né? Então, não adianta o povo falar o que é direita, o que é esquerda, né? Porque tem muita gente que acha que direita é algo bom, né? Ou que a esquerda ela é algo ruim, e não tem nada disso. Nós precisamos ver o que está acontecendo com o povo brasileiro, um povo trabalhador, ordeiro, cumpridor das leis, né? E nós estamos, assim, quase uma forma escravagista, né? Trabalhando quase de graça, com um reajuste abaixo da inflação para os trabalhadores que, apesar de estarem trabalhando, estão passando necessidade de alimentos dentro da sua própria casa. Abraço ao presidente do Sindicato da Indústria da Alimentação, Roberto Pino de Jesus. Estamos fechando o programa de hoje para voltar segunda-feira, às 19h e mais 30 minutos. Bom final de semana, muita parcimônia, muito cuidado mesmo. Um abraço para todo mundo aí do Pesqueiro. Obrigado pela audiência. Tchau, turma.